Na década de 90, também podemos chamar de era de ouro dos desenhos animados. Diversos desenhos animados de primeira qualidade vieram a público nessa década. E provavelmente você que teve a sua infância na década de 90 curtiu bastante esses desenhos animados daquela época. Só que no Japão teve um dia que mais de 700 crianças que assistiram um episódio do Pokémon, na qual tivemos sorte de nunca ter sido exibido no Brasil, pois, repito, foram mais de 700 crianças que, por conta dele, vieram a sofrer também por um episódio de convulsão. O Adversus irá tentar entender o que de fato teria acontecido no ano de 1997 no Japão, onde essas crianças que passaram por esse episódio jamais se esquecem até hoje, depois de adultos. Esse é o Adversus e esse é mais um Casos Enigmáticos. No dia 16 de janeiro de 1997, tudo ia bem com as crianças, que esperavam ansiosamente por mais um episódio de Pokémon, na qual vinha sendo um sucesso absoluto no Japão. E nesse dia em específico, passaria o 38º episódio da primeira temporada de Pokémon, que para nós brasileiros poderíamos dizer que se chamava Polygon, o soldado cibernético. Sendo assim, eram mais de 4 milhões de residências que iriam assistir esse episódio no Japão. Para você ver o sucesso absoluto que esse desenho animado fazia por lá. Mas fazia? O que teria acontecido para que após esse episódio esse desenho diminuir o tamanho do seu sucesso? Lá no Japão, esse desenho passaria por volta das 6h30 da tarde. E logo o desenho se iniciou na TV. Mas antes mesmo que o desenho tivesse terminado, diversos hospitais em diversas cidades e estados japoneses começaram a receberem crianças com um episódio de convulsão. E todas as crianças estranhamente apresentavam os mesmos sintomas, que eram visão embaçada, dores de cabeça, tontura, náusea, cegueira temporária e, claro, convulsão com perda de consciência devido a esse episódio convulsivo. Acredite, mais de 700 crianças com esses mesmos sintomas. E assim eram meninos e meninas que apresentavam todos esses sintomas e que estranhamente estavam assistindo Pokémon naquele dia também. Claro que a maioria se recuperaram rápido, porém 150 crianças continuaram no hospital recebendo atendimento e internadas até por 2 dias. E acredita-se que os números de crianças que devem terem sentido alguma coisa naquele dia podem serem maiores. Pelo menos 12 mil crianças ao total, mas a grande maioria vieram a sentirem sintomas brandos e nem mesmo a terem o quadro convulsivo. Isso porque diversas crianças que não chegaram a irem aos hospitais também vieram a relatar que tiveram alguns sintomas, pelo menos dores de cabeça, náuseas, que foram bem mais breves do que as 700 crianças que citamos anteriormente. O que te faria lhe perguntar, o que de fato teria causado tudo isso nas crianças, fazendo com que elas fossem parar nos hospitais e a terem episódios convulsivos? Acredite, o maior culpado poderia ser um episódio do Pokémon. Tudo isso por conta de um efeito visual. E foi numa cena em que o personagem Pikachu teria destruído mísseis com seu famoso choque do trovão. Uma parte da tela da TV passa a piscar de forma estroboscópica. Digamos que lembraria muito luzes de balada,
Porém, luzes de baladas não têm uma variação de cor como aquele episódio apresentou. E talvez por conta dessas luzes repentinas que começaram a piscar daquela maneira que a maioria das crianças que não esperavam por aquilo vieram a sofrerem daquela maneira com aqueles sintomas, inclusive com convulsão. A cena do episódio foi exatamente essa que vamos mostrar a seguir. Mas claro que não vamos mostrar aqui com as cores originais do desenho. Colocamos um filtro para que ninguém venha a sofrer com esses sintomas estranhos que aquelas crianças sofreram naquela época. As cores variavam de azul para o vermelho 12 vezes por segundo, por 6 segundos, o suficiente para que muitas crianças viessem a sofrerem com quadros convulsivos. Ao saberem que as crianças hospitalizadas começaram a relatarem que o início dos sintomas começaram no exato momento em que eles assistiam esse desenho, inclusive no exato momento daquela cena, logo aquele incidente começaria a ganhar notoriedade no Japão todo e até ganhou um nome, que foi chamado de Choque Pokémon. Para piorar, muitas emissoras de TV, ao descobrirem sobre esse incidente, ao fazerem reportagens, começaram novamente a mostrarem aquela exata cena, e isso causaria imediatamente uma nova onda de sintomas e convulsões em crianças, não deixando dúvidas alguma de que aquele episódio era o grande culpado daquela onda de convulsões em crianças. No dia seguinte após aquele incidente, a emissora de TV na qual apresentava aquele desenho animado emitiu um pedido de desculpas à população e assim logo o suspendeu de sua grade de programação. Diversos vendedores tiraram aquela série de suas prateleiras. Produtores chegaram até serem questionados pela Agência Nacional, pela polícia japonesa e até pela empresa Nintendo, que viram seus jogos caírem até 5% devido a esse episódio. Após isso, o Pokémon sumiu por 4 meses e só veio a retornar depois de ser readaptado em seu design, assim como seu formato de todos os seus episódios. Mas muitos teóricos da conspiração acreditam que isso vai muito além de um simples episódio, que algo a mais estaria envolvido nesse incidente, e que talvez aquilo foi causado propositalmente. Só não souberam explicar o que, por que teria causado aquilo e por quem. A maioria não deviam imaginar, mas foi por conta desse episódio que diversos jogos de videogame vêm com aquelas famosas frases emitidas, nas quais dizem: esse conteúdo pode causar epilepsia fotossensível, na qual quer dizer que pode causar um quadro convulsivo. Mas, como foi dito, muitos teóricos acreditam que aquilo que aconteceu em 1997 no Japão foi muito além de que um simples episódio. E mais, segundo essas pessoas que acreditam que aquilo foi muito além de um simples episódio, também acreditam que os criadores daquele anime sabiam muito bem o que estavam fazendo. Já para os médicos, isso realmente foi causado por uma epilepsia fotossensível e que isso pode acontecer com muita frequência, principalmente em crianças. Mas realmente esse incidente soa como algo muito misterioso, não dá para negar. E veio a ser matéria em diversos jornais, no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, no famoso Jornal Nacional, na qual veremos a seguir como essa notícia foi dada por eles, aqui no Brasil. Mas antes, só para terminar, foi um incidente muito misterioso que ocorreu no Japão, fazendo assim do Choque Pokémon um dos maiores enigmas já visto pelo mundo. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado.
A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Ele diz que não se lembra de quase nada, só que se sentiu muito mal. A investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado mal-estar. O caso está no Ministério das Comunicações. Os executivos da TV Tóquio discutiram o problema numa reunião de emergência e pediram desculpas ao público.